Agradeço mais uma vez a nossa participação aqui, né? Na pós-graduação, na questão social. Cumprimento todos os alunos, cumprimento todos os professores, né? Tô vendo a Emily com esse nenezinho lindo aí, que amor, né? Que bom, gente. Claro que nós vamos dar né? A Silma acabou de falar de tecnologias, inclusive na questão de incluir, né? Pessoas, da inclusão social. E é um tema bastante interessante e amplo. Eu vou rodar um pouquinho e falar para vocês rapidamente. Nós não temos tempo, infelizmente, né? Hoje dividimos aí uma tarde com três apresentadores, um tema bastante complexo, por isso eu não vou aprofundá-lo hoje, mas eu vou dar uma pinceladinha, que é a discussão da violência, né? Que é um dos assuntos os quais eu venho me dedicando, principalmente em relação à violência doméstica e familiar e contra a mulher. E aí a minha colega Anne vai falar um pouquinho da questão da criança e do adolescente nessas situações aí de violência, né? Acho que o fundamental para a gente iniciar qualquer debate é entender um pouquinho o que é, conceitualmente, o que é violência. Será que existe alguma conceituação? Até porque é um fenômeno com o qual nós convivemos diariamente, não é? Então, temos que entender que é um fenômeno presente no cotidiano de todos nós, né? Repleto de contradições, antagonismos e conflitos nas suas formas de expressão e são extremamente naturalizados no nosso cotidiano, não é? Extremamente. Deixa eu passar aqui. A violência, ela não é uniforme e tampouco ela é homogênea na sociedade, não é? Exibe variadas faces e ela mudou o seu entendimento e conteúdo no processo histórico, né? Se a gente for recorrer, pensar nos filmes que assistimos aí da Idade Média, enfim, do início da Idade Moderna, vocês vão encontrar lá as formas de punição, de violência muito, muito distintas das praticadas, né, na contemporaneidade. Então, a gente tem essa questão que ela transcende ao tempo e ao espaço geográfico, né? Também temos para considerar aquelas violências que são toleradas na sociedade, né? E não, até porque elas não extrapolam a norma social instituída que pode impingir sentimentos de repulsa. Vou dar um exemplo muito simples para vocês. Por exemplo, na educação das crianças, é muito contemporâneo o fato de se recriminar a educação de crianças através de palmadas e tudo, mas é muito recente e não é algo que você encontra em toda a sociedade. Ainda para muitas pessoas, para muitas famílias, o fato da educação estar aliada, né, a essas práticas, que são práticas de violência, elas são muito bem aceitas. Então, você veja, é um assunto que tem um paradoxo tremendo na sociedade, né? Então, a gente tem que considerar como um fenômeno humano, social, pelo seu caráter relacional, multicausal, polissêmico, tem muitas formas de expressar e de entender esses processos, né, em que a relação com a violência ela se estabelece, e complexo nas suas origens e manifestações. Por isso, eu gosto muito um conceito que a própria Minayo traz, que é uma autora, né, que ela diz o seguinte, que a violência não pode ser analisada e nem tratada da sociedade, fora da sociedade que a produz. Porque aí são as questões aí de lógica, né, das suas sociabilidades que vão dar esse conteúdo e ao que é permitido e não permitido na sociedade, não é? Traduzindo-se aí nas suas relações sociais. Então, nós temos que entender a particularidade histórica com a qual a sociedade, né, estabelece suas relações de sociabilidade, e aí nós vamos entender que lugar, que conteúdo a violência ocupa nessa sociedade, né? Então, você vai ter muitas expressões históricas, uma outra hora nós conversamos sobre isso, né?
E temos muitas formas de violência, não apenas aquelas expressas de uma pessoa para outra, mas também, por exemplo, outras formas, como o homicídio, né, que não é aceito socialmente. O próprio, um assunto tabu na sociedade é o suicídio, e ele é considerado uma forma de violência auto-impingida. Então, é um assunto extremamente complexo e a gente poderia ficar aqui muito tempo discutindo e seria muito interessante, né, as suas variadas formas de compreensão e expressão na sociedade, mas eu quero trazer, primeiro, né, o que vem se discutindo, né, como violência, como é que a lei estabelece, a lei brasileira, e principalmente na questão da violência contra a mulher, e aí trazer essas especificidades para a gente poder debater. Então, não tem um conceito único de violência, mas algumas questões a caracterizam. Por exemplo, a luta pelo poder, a afirmação da autoridade, da superioridade, a vontade de domínio, de posse, seja do corpo, dos bens ou do conhecimento do outro, e por consequência, né, os conflitos que se estabelecem nessas relações e que resultam em quê? Sujeição, submissão, captura da força de trabalho, olha aí o escravismo, né? Dos talentos, das posses e até na sua versão exacerbada do extermínio do outro. Então, tudo isso caracteriza o que nós vamos identificar hoje como violência. O que a lei estabelece como violência? Vamos entender um pouquinho, né? Nós temos isso, né, firmado nas legislações. Que tipos de violência? Por que a legislação faz isso, e muito modernamente, muito contemporaneamente? Para que a gente possa caracterizar. E quando você caracteriza e tipifica, você desnaturaliza. E isso é muito importante para nós, para toda a sociedade, principalmente na vida profissional, porque aí nós vamos compreender essas formas de expressão e contribuir para que as nossas populações usuárias, né, tenham clareza, né, dessas relações abusivas de poder, não é, nas suas sociabilidades, e possamos dirimir essas relações abusivas e, né, confrontá-las como crime perante a lei, não é? Então, são algumas formas de violência que são retratadas pela lei, não é? No Brasil. A violência física é a mais fácil da gente identificar, né? Abuso físico, maus tratos, né? Que induz ao que? A dor, a ferida, incapacidade, lesão, ou seja, prejudica a integridade ou saúde corporal da vítima, né? Violência psicológica, bastante subjetiva e muitas vezes de difícil caracterização. Como que ela se qualifica? Abuso psicológico, maus tratos, agressões verbais, gestuais, né, com o objetivo de aterrorizar o outro, rejeitar, humilhar a vítima, né, restringir sua liberdade ou ainda isolá-lo do convívio social. Qualquer ação que tenha a intenção de provocar dano emocional e diminuição da autoestima. Tudo isso pode se caracterizar como violência psicológica. E se vejam como ela é naturalizada na nossa sociedade. Depois nós abrimos o debate sobre isso, né? Muito bem. Tem muito mais questões, mas eu vou dar uma resumidinha aqui. A violência sexual, tão em voga, né, tão noticiada aí nos meios de comunicação, que se caracteriza como abuso sexual, ato ou jogo sexual que ocorre em relação hétero ou homossexual, que visa estimular a vítima ou utilizá-la para obter excitação sexual e práticas eróticas e sexuais impostas. Essa é uma grande diferença, né? Aquilo que não tem o consentimento do outro, por meio de aliciamento, violência física ou ameaça. É qualquer conduta que force a vítima a presenciar, manter
ou a participar de relação sexual não desejada, que impeça a vítima de usar qualquer método contraceptivo ou que a force ao casamento, à gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante ameaça, chantagem, suborno, manipulação, ou que limite ou anule o exercício dos seus direitos sexuais e reprodutivos. Você vê como é muito mais ampla do que a gente até imagina, né? Pensa no ato em si. Não, ele tem a compreensão de toda essa dimensão, a violência sexual. Outra violência muito praticada, e esta que eu vou falar agora, é muito comum na questão da violação dos direitos de idosos. Essa é muito comum. Violência patrimonial. É quando o agressor ou agressora toma ou destrói os objetos da vítima, seus instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer as suas necessidades. Tudo isso se caracteriza como violência patrimonial. Agora nós vamos entrar numa violência também no campo subjetivo, mas que é bastante usual, né? E eu vou já caracterizar para que vocês possam compreender e ver como isso pode, né, ser presente na nossa vida cotidiana e como nós podemos evitar isso, que é a violência moral, né? O que é a violência moral? Caluniar, difamar ou cometer injúria. Todavia, esses três, calúnia, difamação e injúria, eles são crimes contra a honra, estão previstos no Código Penal, né? E a gente usa esses termos de forma muito equivocada, não é? A calúnia, ela está prevista no Código Penal no artigo 138, a difamação no artigo 139 e a injúria no artigo 140. O que é a calúnia? Então, vamos agora esclarecer, né, as três formas de violência moral. A calúnia é você imputar falsamente a outra pessoa um fato que na lei seja definido como crime. Né? Então, a calúnia ligada ao fato que você imputa como falso, mas que é caracterizado como um crime no Código Penal. Por exemplo, fulano matou o Beltrano porque este lhe devia dinheiro. Né? Você está dando fazendo uma avaliação falsa, mas para algo que é considerado crime no Código Penal. Então, isso chama-se calúnia, tá? Difamação. O que é difamar uma pessoa? Atribuir a alguém um fato desonroso, ofensivo à sua reputação, mas que não está descrito no Código Penal como crime. Isso é difamar. Por exemplo, vou dar um exemplo simples. Fulano traiu a esposa com sua colega de trabalho, a Beltrana. Ótimo, o exemplo que eu dei, ele é imoral, mas ele não é ilegal. Entendem? Então, isso é difamar uma pessoa. Você dá um fato falso, imputa né, uma informação falsa, mas de um fato que não é descrito na lei como crime. Então, isso você está difamando uma pessoa. E injúria, o que é cometer uma injúria? Também ofender a dignidade, o decoro de alguém, mas é na sua honra subjetiva, por atributos, olha bem a diferença, morais, físicos, intelectuais e sociais. Opinião pessoal que resulta em insulto ou xingamento. E vejo utilizando esses atributos, ou morais, ou físicos, ou intelectuais, ou sociais. Vou dar um exemplo. Chamar alguém, além de, falar de uma pessoa, além de baixinha, fulana é mal educada, né, pintora de rodapé. Quer dizer, eu estou pegando nesse meu exemplo um atributo físico de uma pessoa baixa e resultando em xingamento. Isto é injúria. Todos eles são considerados violência moral. Ok, gente?
Acho que dá para ter clareza disso, né? Mas aí, nesse conjunto todo, a violência que mais tem persistido na sociedade é a violência de gênero de homens contra mulheres. E aí que nós começamos a entrar na questão, né, da violência contra a mulher. Quer dizer, nós temos, né, eu não vou dar muitos dados aqui, porque eu não tenho muito tempo para isso, mas você veja, o feminicídio diário, que é a morte, né, da mulher pelo fato dela ser mulher, isso já é uma lei muito recente, de 2015. Nós tínhamos uma estatística até mais ou menos 2013 e 14 de 13 feminicídios diários no Brasil. É muita coisa, né? E fora os dados de violência doméstica e familiar, que tem crescido, inclusive, na pandemia, tem crescido assustadoramente, né? Então, hoje, a violência contra a mulher, ela é considerada uma questão de saúde pública pelos indicadores, né, pelas estatísticas nacionais, e uma violação dos direitos humanos. Tamanha é o nosso lugar desonroso aí nas estatísticas de violência contra a mulher, né? E aí, só para a gente definir um pouquinho mais, a gente fala muito em violência doméstica e familiar, né? O que é a violência doméstica? É aquela que ocorre no espaço da casa, é a violência dentro do lar, né? Fruto do quê? Das relações e da violência intrafamiliar, entre os membros da família, né? Então, é isso que caracteriza a violência doméstica e familiar, né? Desde já, por muita luta histórica dos movimentos de mulheres, né, houve conquistas sociais muito importantes que se deram aí no reconhecimento da Organização Mundial da Saúde em 2002 e posteriormente aí caracterizando essa violência na lei brasileira, não é? Até culminarmos com a Lei Maria da Penha, né? Então, a própria OMS classificou já em 2002 os tipos de violência, né? E eu quero chamar a atenção que desde 2006 no Brasil, né, os serviços referenciados de saúde do Sistema Único de Saúde têm obrigatoriedade em fazer a notificação obrigatória nos casos de violência, seja ela doméstica, sexual e de outras violências. Não é só essa, mas outras formas de violência também têm obrigatoriedade na sua notificação. Ela é compulsória e tem que acontecer no caso de mulheres, de idosos, de crianças e adolescentes, né? Ela está amparada por lei, a notificação obrigatória. Para que serve isso? Claro que a notificação ela vai para os dados nacionais, né? Sistema nacional de vigilância que o sistema de saúde tem. E eles ajudam a mostrar a dimensão da violência e também ao contribuir para que o poder público possa desenvolver a política de atendimento, de serviços e de atenção nessas regiões onde você tem, né, maior indicadores epidemiológicos de violência. Então, ele tem um dado fundamental aí para dimensionar o problema nos estados e no Brasil como um todo, né? Para vocês terem uma ideia, a última pesquisa que tem divulgada no Ministério da Saúde é o levantamento nacional de notificações obrigatórias, que foi feito no período de 2013 e 14. É o último que tem, não tem dados lá publicados mais recentes que isso, né? Só para vocês terem uma ideia, né, dos índices de violência, que foi feita uma pesquisa no Serviço Sentinela. Serviço Sentinela é de referência na saúde, tá, gente? Aqueles que atendem, são referenciados para atender violência, de mulheres, crianças, idosos, enfim, né? Então, no caso das mulheres, o que aparece nessa pesquisa é que a faixa mais suscetível à violência, né, nesse período estudado foi, primeiro lugar, dos 20 aos 39 anos, que é o maior indicador, o maior índice de violência, seguido de 10 a 19 anos, né? Então, o que a gente pode concluir desse dado aqui que eu estou dando para vocês? Que, você vê, dos 10 aos 19, você pega crianças também, né?
como um segundo indicador aí maior da violência. Quer dizer, crianças, pré-adolescentes, jovens e adultas jovens são as mais vulneráveis para a violência no Brasil, né? Então, é o que mostra essa pesquisa. E eles, na época, também, porque o formulário, ele coloca a questão raça-cor. Existe isso para identificar. E dentre essas vítimas de violência, a maior incidência estão com aquelas mulheres que se declaram pretas ou pardas. Então, a violência também tem cor no Brasil. No caso, né, 46,6% naquele momento eram mulheres que se declararam pardas, dentro do conjunto, né, das pessoas que sofreram, das mulheres que sofreram violência. E outra questão que também, né, esse estudo levantou pelo registro foi a escolaridade dessas pessoas, dessas mulheres, né? E identificou-se que quanto menor, não é, o número de anos em escolaridade, prevalece os maiores números da violência, né? Então, vocês vejam, de 0 a 4 anos de número de anos de estudo, 24%, de 5 a 8 anos de estudo, 21%, de 9 a 11 anos de estudo, 29%. Acima disso, os indicadores são bem pequenos. Então, ainda que não seja uma condição, né, para proteção à escolaridade, mas ela é um fator de proteção, ela funciona um pouco como um fator de proteção. Imagina-se nos estudos que essas mulheres que têm mais acesso ao estudo, né, à escolaridade, porque elas tenham mais informação a esse respeito, elas conseguem denunciar mais, né? Então, por este motivo. Então, só para ter um dado aí interessante para a gente poder pensar, né? Então, você veja, só para registrar também, eu vou trazer um dado, o único que tem atual hoje na violência doméstica e familiar contra a mulher é o do Ligue 180, que é aquele número de denúncia contra a violência. Só para vocês terem uma ideia, né, em 2019, esse canal registrou 1.300.000 atendimentos telefônicos, né? E agora cresceu 6,5% em 2020, cresceu, né? A Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos também identificou um crescimento até abril de 2020 de 14,1% no número de denúncias feitas em relação comparado ao período passado. Então, o isolamento social tem sido, né, um momento histórico que tem o isolamento, tem contribuído para o agravamento da violência contra a mulher no Brasil. São alguns dados que eu tenho, né? Aí é lógico, nossa grande conquista social foi a Lei Maria da Penha, ela é a Lei 11.340, de 7 de agosto, ela fez aniversário agora, de 2006, que vai definir o que é violência, né? E vai trazer aquelas definições da caracterização de cada tipo de violência. Mas o que eu quero destacar para vocês é que inovações essa lei traz, que são protetivas à mulher em situação de violência, né? Ela cria os juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, com juízes especializados. Claro que isso você não tem ainda a implantação de todo esse sistema que eu vou falar aqui, né, no Brasil inteiro, mas ele já deu alguns passos importantes, né, em muitas capitais e cidades. Proibição, como existia, né, do agressor pagar apenas cesta básica antes da Lei Maria da Penha, gente, o agressor, isso era tido como violação menor, né? Não tem mais o pagamento disso em cesta básica, a pena para quem agride é a prisão. E não pode ser substituída por pagamento de multa ou prestação de serviço, né? Outra ganho, afastamento do agressor do lar, proibição do agressor de aproximar-se da vítima, obrigação do agressor de pagar os alimentos, né? Pagar à mulher e aos filhos comuns, protege o patrimônio da mulher, né?
E proíbe que o próprio, antes da Lei Maria da Penha, a intimação era dada para o próprio agressor na casa, a mulher ia dar a intimação para o agressor, isso foi proibido, isso é fator de risco, né, para a violência. Então, a lei traz muitas inovações e ela, com certeza, é um ganho social muito importante. No Brasil, gente, a estimativa, a estatística, é que os maiores números de agressão vêm dos companheiros, né? O agressor, normalmente, em termos estatísticos, ele é um familiar ou convive no ambiente doméstico, seja pregresso ou seja atual, com a vítima, né? 5 minutinhos, tá, Silvana? Ok. Então, você tem na lei, né, nos avanços da lei, a ideia de criação de centros integrais para atendimento multidisciplinar da mulher, né? E uma série de serviços de rede, que nós ainda não temos uma implantação em todas as cidades brasileiras. Vem acontecendo principalmente nas capitais e algumas cidades maiores. Mas é um esforço coletivo do movimento de mulheres, né, da sociedade, em amplificar essa rede de atendimento, porque ela é fundamental para que as mulheres se sintam seguras e possam, né, sair de casa. É um mito que a mulher fica em casa porque gosta de apanhar, isso é mito, né? Ela não consegue sair de casa, muitas vezes, porque ela não tem condições econômicas, ela não tem lugar para onde ir e proteção que o Estado deve dar para que ela possa dar andamento à denúncia, né, no boletim de ocorrência e buscar o amparo legal que ela tem direito e possa romper com o ciclo da violência, né, doméstica que ocorre dentro de casa. Outro avanço social, só para terminar, é a lei do feminicídio, né, no ano de 2015, que considera o crime, né, de mulher por ser mulher, crime hediondo, e com agravantes, né? Ele não permite aí qualquer forma né, de alívio de pena se ele for caracterizado. Tá bom, gente? Espero ter contribuído com vocês. O assunto é muito maior do que eu estou falando, mas é só para dar uma breve introdução a esse assunto e para a gente poder abrir o debate. Tá bom, gente? Muito obrigada. Até mais.